Fala pessoal, estou aqui novamente, só que agora para falar sobre uma ferramenta que eu pretendo usar brevemente com vocês, tá? E eu gostaria de apresentar para vocês e que vocês pudessem também ter um certo conhecimento sobre ela. Podcast. Podcast é uma ferramenta para você poder estudar, para você poder aprender, para você poder passar o tempo se você quiser também. O que que é o podcast de fato, né, pessoal? O podcast de fato é como se fosse uma rádio. Você vai baixar o programa, ele pode ser de assuntos variados, você pode escolher também o assunto que você achar melhor para você. Você baixa esse programa e você assiste normalmente. Assiste não, você ouve ele, né? E você ouvindo ele, você pode, por exemplo, estudar para algum concurso público que você vai fazer, estudar para um Enem, ou se você estuda como faz uma faculdade, você também pode estudar, ou se você tem interesse, no caso, você tem interesse por história, como eu, que sou um cara interessado em história, que estudo sobre história, gosto muito de verificar nos agregadores de podcast quais são os podcasts que falam sobre história. E eu pretendo fazer um podcast breve, muito breve, que fala sobre história, sobre atualidade, sobre política. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito sobre isso também. Tem outros assuntos que eu gosto muito, que eu pretendo abordar aqui também no canal, que são um pouco sobre filmes, sobre como o cinema ele também tem uma interpretação histórica que eu acho muito interessante. Mas hoje eu vou focar esse vídeo mais na questão do podcast. Então, eu fiz uma apresentação na minha época de aula, foi junto com mais dois amigos meus, o Yuri e o Igor, e eles me ajudaram nessa apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, essa apresentação ela fala sobre o podcast como uma ferramenta didática, mas ela também tem uma segunda parte que fala sobre o novo colonialismo na África. Mas eu vou falar só sobre o podcast. Eu não sei se vai dar para enxergar muito bem aí, mas vamos lá, pessoal. Aí aqui eu coloquei, por que escolheremos o podcast, né? No caso, a gente tinha que apresentar uma ferramenta didática para a professora e a gente escolheu o podcast. E fiz uma breve relação sobre o que era o podcast, mais ou menos para as pessoas entenderem. Tá? Se você quiser pausar o vídeo para ler, não sei se vai dar para ler, mas eu vou tentar disponibilizar também esse arquivo nos links abaixo, tá bom? Então, para fazer esse trabalho, a gente usou como base uma pesquisa chamada Pod Pesquisa. Ela é de 2018, se eu não me engano, ou antes. Eu acho que aqui nos slides vai ter a data. Mas então, a ideia era que nós, professores, usássemos o podcast como uma ferramenta didática, porque ela é uma coisa que não é cara, qualquer um pode ter acesso. Claro que, primeiramente, você tem que ter a internet, mas às vezes você pode utilizar um momento que você tem internet, por exemplo, se estiver na casa de algum amigo que tem Wi-Fi, ou possa usar um Wi-Fi público, você pode baixar o podcast que você achar o melhor tipo de podcast para você e ouvir. Então, interessante, mesmo que você não goste de certas matérias, você pode pegar algo que você tenha gosto, sei lá, se você gosta de música, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de filmes, de cinema, você pode baixar podcasts que falam sobre isso e, posteriormente, quando você tomar o gosto, você pode utilizar a ferramenta para estudos também. Aí, no caso aqui, eu falei na minha apresentação sobre a questão de nós professores hoje em dia termos um entrave com a questão da tecnologia, que ela é muito forte. Hoje em dia, todos os alunos, quase todos, têm o celular, eles usam em sala, e a gente sabe que é uma disputa que nós, como professores, nunca iremos conseguir disputar de igual para igual com a tecnologia, mas o que eu aconselho, que eu aconselhei nessa minha apresentação, da gente utilizar o podcast ou a tecnologia, não necessariamente sendo o podcast, mas outras tecnologias, como ferramenta didática. Aí eu falo sobre a pod pesquisa que ela foi realizada e eu usei os dados dela, tá? Falei sobre o método de pesquisa, que é interessante, que essa pesquisa foi realizada com 22.993 pessoas, tá? Aí colocou aqui 22.691 ouvintes de podcast, 1.405 produtores de podcast e 302 não ouvintes, tá?
Aí eu vou me basear nessa pesquisa aqui sobre idade, renda por família, nível de escolaridade e área de atuação para a gente poder ter uma ideia de quem que é esse público que atinge o podcast, né? Então, nessa pesquisa foi verificado que a maioria das pessoas que veem o podcast, elas estão na casa dos 30 e 39 anos. Ou seja, geralmente quem está ouvindo podcast são pessoas que são mais velhas, que apesar de sair de uma lógica que as pessoas acabam sempre colocando na cabeça de que as pessoas que são um pouco mais velhas não têm tanto intimidade com a tecnologia, na questão do podcast, talvez pela questão da rádio, que pelo menos eu, como eu vou fazer 28 anos, então meu pai sempre ouviu rádio, eu gosto muito de rádio. O podcast para mim é uma coisa muito legal, eu sempre gostei. A primeira vez que eu comecei a ouvir, eu comecei a gostar mais. Não sei se tem uma questão a ver com isso das pessoas terem um pouco mais de idade, mas o que a gente observa é que até 19 anos ela está entre a faixa a menor faixa de pessoas que ouvem o podcast. E a maioria fica lá na casa dos 30, 39. Ou seja, até os 19 anos seria a faixa que nós, como professores, deveríamos atacar, né? Que a gente poder utilizar como ferramenta o podcast, tá? Aí a gente vai pegar também a renda por família. E a gente vai ver aqui, ó, que das pessoas pesquisadas, a gente percebe que uma grande maioria não tem uma renda tão alta assim. É uma pessoa que tem a renda de R$ 1.000 a R$ 3.000. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a essa ferramenta. Que nem eu falei para vocês, se você consegue baixar em algum lugar, você consegue utilizar o seu podcast em outro momento. Quando você estiver mais distraído na sua casa, você pode pegar, pode ouvir tranquilamente. Coloca o seu fone de ouvido e fica à vontade, imerge nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de mídia, e você consegue entrar muito mais no assunto, tá? Aí o nível de escolaridade. A gente tem aqui o menor nível de escolaridade, no caso, a menor quantia de pessoas que foram pesquisadas, é ensino fundamental, 170, e o máximo ensino superior completo. A gente vê que quem tem ensino superior utiliza muito essa questão do podcast. Às vezes nem para estudo, mas às vezes só para poder passar o tempo, mas a gente percebe que é uma coisa que é interessante. E no caso, o ensino médio completo ele tem uma certa grandeza, só que o ensino médio incompleto, que seria os alunos até o terceiro ensino do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, não tem uma grande grandeza. Também é uma outra coisa que demonstra que a gente precisa atacar essa questão aí, tá? Aí aqui também tem a área de atuação. Interessante que o pessoal que mexe com tecnologia são os que ouvem mais o podcast. Aí aqui eu faço umas considerações, mas aí eu vou entrar na parte da África, que nem eu falei no começo do vídeo. A gente tinha a intenção de falar sobre o neocolonialismo na África, tá? Então, pessoal, se você não conhece o podcast, aqui fica um convite, tá? Se você puder, baixe um agregador de podcast, ou se não, você pode usar o Spotify, agora cresceu muito, tá? Hoje em dia todo mundo tem podcast. Antigamente podcast era uma coisa que quase ninguém tinha, mas hoje em dia você percebe que muitas pessoas têm o podcast. Que eu falo muitas pessoas não, muitas mídias utilizam-se do podcast também. É uma coisa que é super imersiva, você consegue entrar nela, você consegue se entender. Inclusive teve um filme agora que eu achei muito legal, até postei na minha, não na minha página, no meu próprio Facebook. Eu postei, que se chama Vastidão da Noite. Se eu não me engano, ele está disponível na Amazon Prime. E ele é sobre ficção científica. Se você não gosta de ficção científica, obviamente você não vai querer assistir esse filme. Mas, se você gosta de ficção científica, assiste. Por quê? Porque ele é praticamente um podcast todo. Ele te coloca naquela ideia de podcast que eu acho muito legal. Então, pessoal, para finalizar aqui, fica o convite e eu espero vocês no próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau.